Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido muitos pedidos de professores como introduzir a fração com as crianças, principalmente por volta de quartos e quintos anos. Então eu trouxe aqui um vídeo com 2 exemplos para que vocês possam introduzir. O primeiro é com uma folha de sulfite. Então você pede à criança que pegue essa folha e diga para ela o tempo todo que essa folha está inteira. E aí ela vai olhando, falando, ela é uma folha inteira, ela tem pedaços. Não, ela é uma folha inteira. Esse é o segredo da fração. A gente vai ter que dividir um inteiro. Então, ele é menor do que aquela unidade que a gente está acostumado. Então, pede à criança que dobre a folha ao meio e ela divida essa folha. Então, eu tenho aqui uma folha inteira que foi dividida em 2 partes. Então, a criança recorta, vou recortar aqui para vocês verem, e já introduza com ela que você tem 2 partes e que você tirou o seu inteiro e dividiu em 2 partes. Então, eu tenho uma metade aqui e uma metade aqui. A hora que você introduzir a fração e mostrar que o traço da fração ele representa a divisão, você pode fazer isso com a criança. Pedir para ela colocar aqui 1/2 e 1/2, que quer dizer que eu tenho 2 metades e que se eu juntar as 2 metades eu vou ter um inteiro novamente. Depois você pede para a criança pegar uma outra folha e ela vai fazer o mesmo procedimento. Então eu tenho aqui uma metade, vou cortar ao meio e sem você introduzir a palavra fração equivalente, ela vai perceber que primeiro ela dividiu em 2 partes, que representa a mesma coisa de metade. E aí você pede a ela que divida novamente essas 2 metades em mais 2 partes. Então, essa criança ela vai ter o quê? Uma folha inteira dividida em 4 partes. O que isso quer dizer? Que eu tenho aqui 1/4. Aqui eu ainda continuo tendo 1/2. E aí a criança vai perceber isso aqui, que eu preciso de 2 pedaços de 4 partes para formar a minha metade. E eu preciso de 4 pedaços para formar o meu inteiro. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês quanto à fração. Outra dica é depois que as crianças dividiram aquela folha inteira em 4 partes, peça para as crianças com a caneta escrever em cada pedaço 1/4, para que ela entenda isso aqui, que o meu inteiro foi dividido em 4 partes. Então, se eu tiver aqui 2 pedaços de 4 partes, eu tenho 2/4, que representa 1/2. Então, você já vai trazendo para as crianças a noção de equivalência. Você pode ir além com eles e pedir então que eles dividam a mesma folha agora em 8 pedaços, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu dividi de novo aquela folha roxa que eu tinha, que estava inteira, e vou fazer isso com todas as partes. E agora, as crianças vão entender que eu dividi a minha folha, então eu continuo com essa parte que representa a metade, e essa daqui, deixa eu cortar aqui com a tesoura, que fica melhor, né? E eu dividi aquela minha folha inteira em 8 pedaços. Então, se eu juntar tudo isso aqui, o que a criança vai perceber, de novo, que eu tenho a minha folha inteira. E a criança pode fazer isso aqui, 1/8 em cada pedacinho, para que ela perceba novamente a divisão do meu inteiro. Isso é muito importante. A noção de divisão, ela é importantíssima para o conceito de fração. Eu vou dividir o meu inteiro em partes iguais. Uma outra coisa que as crianças adoram e que eu gosto muito de trabalhar é a questão do chocolate. Então,
você pede à criança que traga o chocolate ou brinque com o chocolate. Então, eu tenho aqui um chocolate, o meu chocolate está inteiro. Peça às crianças, eu gosto desse tipo de chocolate porque ele já vem com a divisão. Então, quando você já fez com a folha de sulfite, que as crianças já entenderam esse conceito, eu brinco muito que esse sinal aqui, esse traço, aí eu brinco, a fração não é bicho-papão, fração é divisão. Então, que eles têm que entender que esse traço que separa o numerador do denominador é a divisão. Então, por exemplo, aqui dentro do meu chocolate, peça às crianças que contem a quantidade de quadradinhos, né? Então, ela vai contar 1, 2, 3, mesma coisa. 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Então, eu tenho aqui 24 pedacinhos do meu chocolate inteiro. Primeira coisa que as crianças têm que fazer, dividir ao meio, para que eu represente o quê? A minha metade. Depois que eu dividi ao meio, então eu tenho aqui um meio, que é isso aqui. As crianças têm que perceber essa divisão. Um meio, e aqui eu tenho novamente um meio. E se eu juntar as duas partes do chocolate, eu vou ter um chocolate inteiro. Se essas crianças pegarem, por exemplo, vou pegar aqui, 3 pedacinhos de quantas partes que eu tenho aqui? De 24 partes. Então, eu tenho 24 avos, porque esse pedaço é o pedaço que eu vou comer, é o pedaço que eu tirei, é o pedaço que eu representei, tá bom? Então, fica aí minha dica para começar a introduzir fração com as crianças e depois nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas de como vocês podem trabalhar com a questão das frações, frações de quantidade, fração de equivalência e comparação de frações, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!